Boa noite, pessoal. Meu nome é Michel Alexandre, eu sou especialista de suporte técnico da Samsung Healthcare. Vamos começar nossa apresentação. Vou lançar aqui para vocês, inicialmente, algumas questões que vão fazer parte da nossa live. Eu acredito que até o final dela, todas elas esclarecidas. Você já vivenciou algum tipo de interferência na qualidade da imagem dos seus exames? Se houve interferência, você já pensou qual a origem? Conhece as possíveis fontes de interferência e as formas para identificá-las e corrigi-las? Para ficar mais fácil o entendimento de como vai ser nossa apresentação, elaboramos um roteiro explicando cada passo. Definição, relação sinal-ruído, interferência externa, principais tipos de interferência, identificação das fontes de interferência, métodos de correção e alguns exemplos didáticos. Então vamos começar pela base, não é mesmo? O que é interferência eletromagnética? Interferência eletromagnética é um termo genérico comumente usado em eletrônica para expressar ruídos que interferem na transmissão de informação ou no funcionamento de um circuito. Então vamos lá. O que se trata uma interferência eletromagnética? Vocês conseguem ver aqui nessa imagem, a gente ilustrou para ficar mais fácil o entendimento. Então, por exemplo, a interferência ela vai ter de fato uma fonte causadora, uma origem dessa interferência, vai ter um ruído que vai ser causado exatamente por essa fonte e vai ter um receptor, que aqui no caso é o nosso equipamento de ultrassom. A gente tem alguns meios de proteger o seu equipamento e eliminar a emissão da fonte também. Algumas coisas a gente consegue fazer. Por exemplo, vamos supor que o doutor tem um equipamento de televisor conectado ao seu equipamento via cabo de vídeo e está causando algum ruído está sendo propagado por esse cabo de vídeo para o seu equipamento. O equipamento está apresentando interferência na imagem. Então, essa seria a fonte, que seria o televisor, né? Exemplificando. O ruído está sendo propagado, transmitido através do cabo de vídeo e está chegando até o receptor, que aqui no nosso caso é o equipamento de ultrassom. Então, é sobre esse tema especificamente que vamos conversar hoje. Interferência eletromagnética. Relação sinal-ruído. Existe uma relação muito importante, né? Vou fazer a leitura aqui com vocês para acompanhar, em seguida eu explico. A leitura do diagnóstico é a interpretação entre a comunicação do equipamento com o usuário que é estabelecido pela conformidade entre a relação sinal-ruído. Então vamos lá. Essa relação aqui, sinal com ruído, ela é extremamente importante para a gente identificar de fato um problema na imagem. Por exemplo, quando a amplitude do seu sinal for maior que o ruído que ele estiver recebendo, você vai ter de fato uma imagem diagnóstica clara, com todos os detalhes, sem nenhum problema. Mas se, por exemplo, a associação de ruído e interferência for maior do que o seu sinal, então você vai ter sim uma dificuldade no diagnóstico, na imagem. Vai ter um problema sim, como essa imagem aqui, por exemplo, mostra. Então aqui embaixo está escrito exatamente isso. Relação sinal-ruído diagnóstico. Quanto maior o ruído, menor o sinal, pior o seu diagnóstico, que seria uma imagem com artefatos, uma imagem com interferência. Quanto menor o seu nível de ruído e maior a amplitude do seu sinal, maior é o seu diagnóstico. Certo? Eu queria fazer um exemplo prático aqui com vocês. Por exemplo, eu estou com uma folha aqui na mão, eu vou amassá-la. Vamos supor que a minha voz é o sinal e o som da folha amassando é o ruído. Vocês vão ver quanto que o ruído pode atrapalhar no sinal da minha voz, nesse caso. Vocês perceberam o quanto isso aqui pode atrapalhar esse barulho? Essa daqui é a relação sinal-ruído. Então, o quanto dificulta na interpretação do que eu estou falando enquanto eu estou amassando o papel. Aqui alguns
Principais fatores de interferência externa. Onde a gente mais encontra problemas são nesses itens aqui. Adequação elétrica. A tomada deve estar no padrão ABNT NBR 14136, constituída de 3 pinos conforme fabricante do no-break. O que isso quer dizer? Aqui no Brasil foi constituído um padrão específico para os tipos de tomada que a gente tem aqui, sejam elas comercial ou para uso residencial, independente. Foi instituído esse padrão de tomada. É um padrão que tem 3 pinos, no caso 3 polos, um para o neutro, um para o terra e um para o fase. Essa tomada aqui necessita exatamente de que tenha um aterramento bem dimensionado, de que os cabos de neutro e fase estejam exatamente nos seus polos corretos. Por quê? Porque o plug de tomada dos equipamentos hoje em dia, eletroeletrônicos, eles são constituídos também de 3 pinos, conforme esse aqui da ilustração. E vocês vão ver que muitos equipamentos eles mostram um indicativo, igual esse daqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um N de neutro. Então significa, se você conectar aqui corretamente na sua tomada, que está adequadamente instalada, conforme o padrão da norma 14136, vocês vão ver que possivelmente isso aqui não te trará nenhum problema. Aterramento. Para ajudar a garantir a confiabilidade da rede elétrica, é necessário um aterramento conforme a norma ABNT NBR 5410. O aterramento nada mais é do que uma proteção tanto para o seu equipamento, tanto para o usuário, porque o que acontece? Ele vai impedir que o usuário e o equipamento recebam descargas elétricas, descargas que podem ocasionar interferências, podem ocasionar problemas mais severos, podem ocasionar choques elétricos em quem estiver manuseando o equipamento. Então, o aterramento nada mais é do que uma proteção. Ah, pessoal, outra coisa. Nós deixamos na descrição do vídeo links para acesso referente às normas, tanto 5410 quanto a 14136, para quem tiver interesse de ler, se informar mais sobre isso, tá bom? No break. Utilizar apenas no break online e senoidal de onda pura com a potência compatível do equipamento. O no-break é muito mais do que uma proteção contra interferência ou contra ruídos da rede elétrica. É uma proteção para o equipamento. É uma segurança a mais para o seu equipamento. Porque acontece? A segurança para o seu equipamento vai ser exatamente no momento em que tiver uma queda de energia ou tiver um pico de tensão e o no-break segurar. No pico de tensão ele vai segurar, vai emitir a voltagem correta para o seu equipamento. Na queda de energia ele vai segurar, e por isso que a gente recomenda algumas especificações, como aqui no caso online de onda pura, online dupla conversão e senoidal de onda pura. Mas o que seria cada uma delas? Online, um equipamento no-break online, ele vai trabalhar diretamente com a bateria. Então, a partir do momento que ele é ligado, ele aciona a bateria para a bateria fazer a emissão da voltagem para o seu equipamento. Então, se por um acaso a energia acabar durante o exame, durante a sua rotina, ele vai segurar, porque a bateria já está em trabalho. Então, ela vai manter o padrão e vai manter o funcionamento adequado do equipamento. Dupla conversão. O que seria dupla conversão? Dupla conversão nada mais é do que uma espécie de segurança a mais para o seu equipamento. O no-break que tem essa característica de dupla conversão, ele vai emitir uma onda senoidal para o seu aparelho, e essa onda senoidal, assim como a especificação de senoidal de onda pura, o que é? Essa onda senoidal é a forma mais limpa de onda que existe. É normalmente específico para equipamentos médicos, eletromédicos, enfim. Esse tipo de equipamentos mais sensíveis que necessitam de uma onda pura, é ele que vai fazer essa emissão, tá? Uma forma mais fácil de vocês identificarem esse tipo de situação é, por exemplo, uma analogia bem simples aqui que eu acho que todo mundo vai entender com praticidade. Água filtrada. Quando vocês estão tomando água, vocês preferem tomar direto da fonte ou vocês preferem uma água filtrada?
O no-break seria esse filtro. O no-break vai fazer a filtragem da rede elétrica, não permitindo que vocês utilizem direto da fonte, da forma como ela vem. Muitas vezes tem falhas, muitas vezes tem pico de tensão. Então ele vai segurar, vai fazer essa filtragem para que o seu equipamento não sofra as consequências. Periféricos. Tomada no padrão ABNT NBR 14136 aterrada, evitando possíveis interferências eletromagnéticas por condução de outros equipamentos. O que acontece? Os equipamentos que são periféricos, no caso televisão, monitor de paciente, impressora, videoprinter, todos esse tipo de equipamento, videocaptura, a gente sabe o quão é importante para o funcionamento da clínica, para o andamento saudável do local, do ambiente. Então, para o funcionamento correto tanto do equipamento quanto dos periféricos, nós recomendamos que não algumas regras. Então, por exemplo, a utilização dos periféricos devem estar exatamente no mesmo padrão as tomadas do equipamento. O seu equipamento vai estar instalado numa tomada adequada, conforme as normas, e os seus periféricos também devem estar numa tomada igual, aterradas, conforme a norma, sem os polos invertidos. Os polos que eu digo seriam fase neutro. Eles têm que estar no mesmo padrão, para evitar que interferências passem pelo seu equipamento, ruídos, passem pelo seu periférico e instalem no seu equipamento de ultrassom. Outro ponto extremamente importante é o que está ilustrado aqui nessa imagem. Os cabos, sejam eles naquelas situações, né, em que os cabos são passados por dentro das paredes, né, não é aconselhável, na verdade é extremamente recomendável que eles não estejam dentro dos mesmos conduítes da instalação elétrica ou muito próximos. Por quê? O fato deles estarem muito próximos ou dentro do mesmo conduíte, a instalação elétrica ela gera em si um campo magnético. Esse campo magnético abrange tudo que está em sua volta e ele pode ocasionar problemas. Ele pode transferir ruídos, ele pode transferir distúrbios pela rede, da rede elétrica através desses cabos. Fatores externos. Verificar a existência de provedores de interferências eletromagnéticas que possam estar no entorno da clínica hospital. Itens, por exemplo, como ilustrados aqui, lâmpadas de LED, torres, antenas de rádio, telefonia, televisão, podem sim ocasionar interferências eletromagnéticas no seu equipamento. Por que elas podem ocasionar? Esses itens são emissores de radiofrequência, lâmpadas de LED, dimmer, fontes de computador que sejam muito próximas ao equipamento. Tudo isso pode ocasionar emissão de radiofrequência e o seu equipamento pode trabalhar como uma antena, recebendo essas interferências e apresentando problemas na imagem, problemas no funcionamento, enfim. Por isso que o ideal é sempre verificar o entorno da clínica, verificar se não tem antena, verificar se não tem lâmpada, isso de preferência na instalação. Na instalação a gente tem certeza que não vai ter problema. Por exemplo, lâmpadas de LED não precisa ser dentro da sala. Pode ser no corredor, na sala ao lado. Ela pode sim ocasionar problemas de interferência no seu equipamento. Eu vou mostrar para vocês agora alguns tipos, os principais na realidade, né? Os principais tipos de interferência que a gente encontra aí. Nesse caso aqui, interferência capacitiva. Interferência capacitiva normalmente é causada por problemas com acondicionamento, rotas, cabos, blindagens e aterramento. Podem ocasionar interferência na imagem. Por quê? Lembra que a gente conversou agora há pouco sobre as tomadas? Então, se a tomada não tiver com o aterramento correto, se os polos fase neutro estiverem invertidos, tudo isso pode ocasionar interferência. E o problema não é só a interferência, pode ocasionar também problemas mais graves. Uma situação que é muito importante salientar é quanto ao uso de adaptadores de rede, adaptadores de tomada, no caso, né? O uso desses adaptadores não são regulamentados, então o ideal é que se exclua caso tenha qualquer tipo de adaptador desse. Vou mostrar para vocês aqui que esse é um tipo de interferência. Vocês conseguem identificar a interferência externa
Normalmente pela característica. Por exemplo, essa interferência externa aqui, vocês vão ver que ela não costuma ficar um artefato fixo na tela. Interferência externa tem essa característica de se locomover pela imagem. Olha essa daqui, como ela anda. Tudo bem que por um curto espaço, né? Mas ela se locomove. Pode ser que ela pegue toda a área do eco, pode ser que ela esteja mais na parte distal. Eu vou mostrar mais alguns exemplos, vocês vão entender bem. Mas essa é uma característica das interferências externas. Elas não ficam fixas como se fosse um problema de cristal ou qualquer outro problema com o equipamento. Aqui a gente tem duas imagens. Uma imagem boa, sem interferência, e aqui uma imagem com interferência. Vocês conseguem ver esses chuviscos aqui na tela? Isso daqui é interferência externa. Isso daqui, se a gente colocasse o vídeo, vocês iam identificar que esses chuviscos iam estar caminhando. Vocês conseguem ver que aqui também tem alguns riscos que são na transversal. E isso tudo é interferência externa. Então, esse é o principal característica de uma interferência externa. Interferência eletromagnética propagada, ocasionado pela propagação de energia entre o equipamento e os periféricos conectados. O que a gente conversou agora há pouco, referente à utilização de periféricos, entra exatamente nessa questão. O uso de periféricos com as tomadas fora da norma, com cabos com problema, podem ocasionar esse tipo de interferência que vocês conseguem ver. Lembra que eu comentei no slide anterior a questão da movimentação da interferência? É exatamente isso. Vocês conseguem ver exatamente aqui na imagem essa movimentação no vídeo da interferência. Então, assim, vamos supor que o seu televisor está com uma tomada que não está aterrada ou que os polos estão invertidos. Se tiver algum ruído, se tiver algum distúrbio na rede, algum problema, algum surto de tensão, por exemplo, surto de tensão, o que seria? É um curto espaço de tempo onde tem uma oscilação muito grande da voltagem, da tensão. Então, se tiver algum surto, algum distúrbio ou até mesmo algum pico de tensão, ruído, ele pode passar pelo seu periférico, pelo seu televisor, pela sua impressora, enfim, e através do cabo ser propagado no equipamento. E causa esse tipo de interferência. Vou mostrar mais uma imagem aqui para vocês. Aqui, ó, vocês conseguem ver bem. Uma imagem 2D fixa e aqui a interferência na parte distal. Isso aqui seria uma imagem boa, limpa, né? Totalmente limpa. E aqui uma imagem com interferência. Então, é extremamente importante a gente sempre verificar essa questão da instalação elétrica. Não só do equipamento, mas da sala, do ambiente como um todo. Tá aqui mais um tipo de interferência. Interferência eletromagnética irradiada. Essa interferência aqui, a causa costuma ser isso aqui, ó. O equipamento funciona como receptor e está suscetível à captação de sinais de fontes externas. É o que eu comentei com vocês ali atrás. O seu equipamento ele possui receptores de radiofrequência e qualquer fonte emissora de radiofrequência muito próxima ao equipamento pode sim ocasionar interferência. Então, por exemplo, atrás do meu hospital, da minha clínica, da minha sala, tem uma antena de rádio, uma antena de telefonia, uma torre. Sim, pode sim transmitir radiofrequência e ocasionar esse tipo de interferência aqui no seu equipamento, certo? Ou às vezes uma lâmpada de LED que não tem o selo do Inmetro, não está regulamentada corretamente na sala ao lado, no corredor, dentro da sua sala mesmo, fitas de LED podem ocasionar também, podem sim ocasionar interferência no seu equipamento. Dimmer, algumas vezes também podem ocasionar interferências. Problemas com fonte de computadores, às vezes ela está com algum problema técnico, algum capacitor, componente estourado dentro da fonte, pode sim transmitir radiofrequência e isso causa interferência no seu equipamento de ultrassom. Por isso é bom ter certeza do ambiente onde está trabalhando, está tudo ok. Tá aqui mais um exemplo de interferência eletromagnética irradiada. Aqui uma imagem boa, sem nenhuma interferência. Vocês conseguem ver aqui, ó,
bem no centro da imagem uma interferência. Essa interferência ela costuma abranger toda a imagem de uma ponta a outra, porém é uma interferência que fica em movimento. Ela fica sempre em movimento, ela não tem a característica de ficar fixa, como se fosse um defeito de transdutor ou um defeito de qualquer outra magnitude do equipamento. Identificação das fontes de interferência. Ah, Michel, mas como que eu identifico as fontes de interferência? Eu vou mostrar para vocês agora as principais fontes e as principais causas, origem, e em seguida como corrigi-las. Verificar se ocorrem todos os transdutores. Isso é um ponto importante. Todos os transdutores, cada transdutor na realidade, ele tem um processo de fabricação próprio e uma banda de frequência própria. E por isso, uns podem pegar a interferência, podem ser expostos a essa interferência e outros não. Às vezes vocês perguntam, mas se eu estou com interferência em um transdutor, é um problema da minha clínica? É um problema de ambiente? Pode ser, pode sim ser um problema. Por conta dessa diferença de construção de arquitetura mesmo, por essa diferença de banda que ele trabalha, tudo isso pode diferenciar se um transdutor está ou se não está apresentando a interferência. Um teste que é bem relevante, que é bem importante a gente fazer, é a desconexão dos periféricos. Porque o que acontece? Você lembra que a gente conversou ali agora há pouco sobre o fato dos periféricos estarem com as tomadas corretas, não estarem passando com os seus cabos por dentro do conduíte ou próximo a eles. Tudo isso implica. Às vezes a gente tem um cabo de vídeo do monitor, um cabo de USB da impressora, um cabo de rede da conexão Dicom e a gente não sabe de onde está vindo. Então como é que a gente faz? Desconecta. Por exemplo, desconecta o cabo de vídeo. Verifico se a interferência sumiu ou não, se ela permanece. Vou desconectar agora o cabo USB. A interferência sumiu. Então pode ser relacionado à sua impressora. Tem que verificar se é a impressora, se é a tomada, se é o cabo. Pode trocar o cabo, fazer um teste. Desconecta o cabo de rede, sumiu. Vamos trocar o cabo, fazer um teste, verificar por onde esse cabo de rede está passando. Tudo isso interfere. A gente precisa identificar de fato de onde que está vindo essa interferência. Isolar o equipamento da rede elétrica. O que seria isolar o equipamento da rede elétrica? Isolar o equipamento da rede elétrica nada mais é do que você manter ele conectado somente no no-break, sem o no-break estar conectado na tomada. Então, por exemplo, estou com uma interferência no meu equipamento e eu preciso testar e identificar de onde que é. Eu vou fazer o quê? Vou tirar o meu no-break da tomada, vou deixar o meu equipamento ligado no no-break e vou testar. Porém, antes de fazer esse teste, precisa ter certeza que o seu no-break está em perfeito funcionamento. Porque se a gente não tiver certeza do funcionamento do no-break, do correto funcionamento do no-break, a gente vai desconectar ele da tomada e automaticamente ele pode desligar. Quando ele desligar, o seu equipamento desliga também. Vai ter um desligamento abrupto e além da sua interferência pode causar um outro problema no seu equipamento. Então tem que ter certeza que o seu no-break está em perfeito funcionamento. Por quê? Porque se ocorrer qualquer problema de interferência, se você quiser fazer um teste, você pode sim fazer esse teste, isolar o equipamento da rede elétrica, para às vezes identificar um problema com o aterramento, um problema com a sua tomada, um problema com o acondicionamento dos cabos, né? A forma como eles estão acondicionados, a rota, tudo isso pode ocasionar ruídos e distúrbios na sua rede elétrica e pode passar para o equipamento. Isolar o no-break. O que seria isolar o no-break? Isolar o no-break nada mais é do que o procedimento inverso. Então seria o que? Você vai tirar o seu equipamento do no-break, vai desligar o no-break da tomada e vai ligar o seu equipamento diretamente na tomada. Mas é muito importante vocês terem certeza referente à voltagem da sua tomada. Porque o que acontece? Alguns equipamentos ainda são bivolt, mas são chaveados. Eles têm aquela chavinha seletora lá na fonte, lá embaixo, para escolher se ele vai entrar, se ele vai receber 110 volts ou se ele vai receber 220 volts. Então, você vai verificar lá na sua chave seletora qual que está selecionado, se é 110 ou se é 220,
e também identificar a sua tomada. Vamos supor, se a sua tomada é 110, lá na chave seletora está 220, troca lá na chavinha seletora, muda para 110 e conecta o equipamento diretamente na tomada. Aí sim você consegue isolar o no-break e verificar se é o seu no-break que está causando interferência. Em algumas vezes pode acontecer sim de ser o no-break causando algum problema. Verificar a existência de fontes irradiadoras. Fontes irradiadoras é basicamente o que a gente conversou naquele slide sobre fontes externas, certo? Verificar o ambiente, verificar as lâmpadas, se as lâmpadas têm o seu dimétrio. Por que a gente fala tanto da regulamentação? Porque a gente tem certeza que essas lâmpadas foram testadas e que está tudo certo, foram comprovado garantidos a construção delas, a fabricação está tudo ok. Então a gente tem que verificar lâmpadas na sala. A gente pode, por exemplo, apagar a luz. A gente está com uma interferência gigante no equipamento. Vamos lá, apaga a luz e verifica se melhorou. Se melhorou, pode ser sim a sua lâmpada. Então, substituição da lâmpada, verificar o que pode ser. Verificar no entorno da clínica se não foi construído, instalado uma torre, uma antena. Se tem alguma lâmpada, às vezes no corredor, a lâmpada da sala não resolveu o problema. Vamos verificar no corredor, da sala ao lado. Todos esses testes são viáveis para a gente identificar, porque fontes irradiadoras, tudo que estiver emitindo alguma radiofrequência que está sendo captada pelo seu equipamento, afinal, o seu equipamento trabalha com uma antena. Então, ele está suscetível a captar esse tipo de onda, captar esse tipo de radiofrequência e sofrer com interferências na imagem ou até mesmo algum outro problema, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora dos métodos de correção. Referente a esses testes, a gente tem alguns métodos de correção. Primeiro deles, vamos supor que você fez o teste, todos os testes identificou quando ele está na tomada ou o no-break está na tomada, ele apresenta problemas. O ideal é o quê? Chama aquele eletricista, aquele que é da sua confiança, e pede para ele fazer uma revisão na sua clínica. Pede para ele verificar o aterramento, verificar a tomada, o acondicionamento dos cabos, as rotas. Vamos identificar de onde que está vindo. Ele pode sim verificar para você. Se for necessário, ele vai passar mais instruções do próximo passo, o que seria. Mas a princípio chama ele, conversa com ele, explica o que está acontecendo, que ele vai saber como identificar possivelmente um problema na sua rede elétrica. Realizar a manutenção periódica do no-break. A manutenção periódica do no-break é de extrema importância, não só para a questão de interferência, mas também para a questão de segurança do seu equipamento. É o que conversamos ali atrás, agora há pouco, lá no início. O no-break é a sua segurança, é a garantia do funcionamento adequado do seu equipamento. Então, a manutenção periódica, além de impedir uma interferência, além de impedir um problema mais grave, ele vai conseguir te ajudar até nos testes. Você fazer aquele teste de isolar da rede elétrica, ele vai permitir, porque se o seu no-break está em perfeito funcionamento, não tem problema. Você está garantido e o seu equipamento está em perfeito funcionamento. Utilizar cabos recomendados nos periféricos. O que seriam os cabos recomendados para os periféricos? Cabos recomendados para o periférico nada mais é do que são cabos blindados. Por quê? Cabos blindados são projetados exatamente para filtrar ruídos, distúrbios e qualquer outro pico de tensão que possa passar por eles antes de chegar no seu receptor, que seria o seu equipamento de ultrassom. Então vamos supor que a sua impressora está com um probleminha lá na tomada e ela está recebendo um pico de tensão direto da tomada e ela está transmitindo pelo seu cabo USB. Você vai trocar o cabo USB, resolvido. Comprou um cabo USB blindado e resolveu o problema de interferência. O que significa? Significa que o cabo, com os seus filtros, né, com a sua construção já projetada nessa intenção, vai resolver o problema. Ele vai filtrar qualquer ruído, qualquer distúrbio e vai resolver o problema. Então, por isso a gente recomenda. É até uma informação que consta em manual de usuário a utilização de cabos blindados para os periféricos. Seja ele cabo de rede, cabo de vídeo, cabo USB, qualquer um cabo. Substituir fontes causadoras de interferência. Por que a substituição? Primeiro, porque vai melhorar o diagnóstico do seu equipamento. Fato. Se você sabe que o seu cabo de vídeo, que a sua lâmpada está causando interferência, vamos substituir.
troca. Se for um cabo, compra um cabo blindado. Se for uma lâmpada que seja regulamentada, para a gente resolver esse problema. E tem outro ponto: quanto menos contato o equipamento tiver com fontes causadoras de interferência eletromagnética, melhor. É melhor para a vida útil do equipamento. A probabilidade de dar problemas futuros é menor. Então é interessante a gente fazer essa substituição o quanto antes possível. Evitar esse contato. Esse contato pode ser prejudicial para o equipamento, pode ser prejudicial para o seu diagnóstico, para a sua imagem. Então vamos evitar esse contato. Aqui nós colocamos para vocês alguns exemplos de problema. Eu vou iniciar o vídeo e eu quero ver se vocês conseguem descobrir que tipo de interferência é essa. Eu acredito que talvez algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui, que vão assistir posteriormente, não consiga discernir que tipo de interferência é essa. Mas depois dessa apresentação, eu acredito que todo mundo vai conseguir sim. Porque o que acontece? Vocês identificam aqui que o rapaz está acendendo e apagando as luzes para o teste. Quando ele apaga, a interferência diminui. Quando ele acende, a interferência aumenta. Vocês podem observar aqui. Isso é uma interferência eletromagnética irradiada. E vocês podem observar que isso não ocorre quando ele acende a luz exatamente do corredor, do local onde eles estão. É mais a luz lá do fundo, do corredor lá do fundo, do final da clínica. Então, mostra, mais um exemplo para vocês do que eu comentei. Mostra que não basta ser na mesma sala, no mesmo ambiente. Pode ser no corredor, pode ser na sala ao lado, pode ser na recepção. Então, tem que observar tudo. Isso aqui é exatamente um caso de interferência eletromagnética irradiada. Eu vou mostrar agora para vocês esse outro vídeo aqui. E será que essa vocês conseguem identificar logo de primeira? Depois do que a gente conversou? Essa interferência aqui nada mais é do que uma interferência eletromagnética capacitiva. Ela está vindo da rede elétrica. Nesse caso especificamente é um problema de aterramento. Quando a gente conecta o no break, aí está aquele teste que a gente comentou, teste de isolar a rede elétrica. Quando a gente conecta o no break na tomada, a interferência aparece. Se a gente desconecta o no break da tomada, a interferência desaparece. Então, fica claro que o problema está vindo da rede elétrica. Então, o que a gente faz? Convida um eletricista, aquele de confiança, para fazer uma análise, verificar a sua rede, como que está, verificar o dimensionamento do seu aterramento, ver se está tudo ok, porque aí sim a gente consegue solucionar esse problema. E aqui eu queria mostrar para vocês um exemplo prático e didático, talvez, do que a gente comentou dos testes. Esses testes aqui vão mostrar como que vocês podem fazer no dia a dia. Lembrando uma situação que, em caso necessário fazer esses testes e tudo mais, vocês podem contar conosco. Podem ligar para o nosso call center, temos um time especializado que vai auxiliar vocês. Podem entrar em contato com o nosso suporte especializado, também vamos auxiliar vocês no que for necessário, para vocês se sentirem seguros e termos o êxito também nos testes. Então vamos lá. Por exemplo, aqui temos as lâmpadas, certo? Vamos supor que são lâmpadas de LED. A gente vai apagar essas lâmpadas e verificar se houve alguma mudança aqui no monitor do equipamento. Ah, não houve mudança, Michel. E agora? O que eu faço? Acende de novo, mas vamos fazer mais uma vez. Apaga novamente. Verifica se houve. Não houve mudança nenhuma. Então tudo bem. Vamos para o próximo passo. A gente pode testar o no break. A gente isola o equipamento da rede elétrica, desconectando o no break da sua tomada. Lembrando sempre que o no break tem que estar em perfeito funcionamento, para que não ocorra um desligamento abrupto da máquina e cause um problema talvez mais severo. Então, desliga o no break da sua tomada
identificando se a sua rede elétrica está causando ou não algum problema. Isso sempre a gente vai fazendo os testes e verificando aqui no monitor, verificando se teve alguma alteração na interferência. Por exemplo, a TV. A gente pode tirar a TV da tomada. Às vezes o fato da TV estar ligada na tomada é o suficiente para causar alguma interferência. Então, por exemplo, ela pode estar conectada via cabo de vídeo e estar conectada na tomada. Mas se ela estiver desligada e a tomada estiver emitindo ruídos, tenha distúrbio na sua rede elétrica, ela pode sim passar mesmo estando desligada. Vamos conectar de volta e verificar se houve alguma alteração aqui no monitor do equipamento. Tem também o teste do HDMI, que seria os periféricos, né? No caso, cabo de rede, cabo de vídeo, cabo USB. A gente desconecta um por um. Vamos verificar se tem algum problema, se ele apresenta alguma mudança. A gente desconecta, por exemplo, nesse caso aqui, o cabo HDMI. Verifica no monitor. Se tiver um cabo USB, desconecta, vamos verificar no monitor. Cabo de rede, desconecta um por um, depois vai reconectando um por um. Vamos testando aos poucos para a gente identificar de fato a origem. Tem também o equipamento ligado diretamente na tomada, né, que seria isolado no break, mas lembrando sempre, verificar a voltagem emitida pela tomada e a voltagem que está selecionada no seu equipamento. Os equipamentos que são bivolt chaveados, eles têm que fazer a alteração da tomada, da chave, a chave que está exatamente na fonte. O ar-condicionado também é interessante ligar e desligar. Às vezes ele pode estar emitindo algum ruído para a sua rede elétrica e você não sabe. Então você desliga, verifica se houve alguma mudança no monitor do equipamento, liga de volta e assim a gente testa. E também verificar o ambiente, a questão em torno da clínica, em volta. Verificar se tem alguma antena, se foi instalado recentemente, alguma antena de telefonia, alguma coisa do tipo, né? Pessoal, aproveitando, quero deixar aqui um convite para vocês. Dia 4 de maio, uma segunda-feira, se eu não estou enganado, vamos ter uma nova live sobre no break em infraestrutura. Eu acho que é interessante assistir, porque também vai englobar muitos dos testes que a gente falou aqui. Questão de aterramento, tomada, funcionalidade do no break, tudo isso.